Boa noite, amigos assombrados assustados. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Nós vamos contar a parte final do relato passado. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, para ajudar o canal a ser divulgado na plataforma. Então, vamos à parte final do relato. Foi enviado por Iracema. No vídeo passado, vocês viram que, após o tal vaqueiro novo ter dado em cima de Dona Almerinda, ela já tinha falado com ele, mas o seu irmão, após saber disso, encontrou o tal no boteco, tomando os negócios. E ali aconteceu um bate-boca entre o seu irmão Roberto e o tal vaqueiro, que era chamado de Evandro. Os dois, por pouco, não saíram no murro e também na faca. A briga foi feia. Então, depois que acalmaram, o Roberto foi embora para casa de Dona Almerinda, pois ele dormia lá. Ao chegar lá, ele falou com ela o que tinha acontecido, que ele tinha botado o sujeito no lugar dele. Imediatamente, a sua irmã disse que não tinha necessidade dele ter discutido com ele, pois eles não sabiam ainda do homem, nem do que ele era capaz. Então, seu irmão logo disse: eu também sou capaz de qualquer coisa. E o que aconteceu? Eles jantaram e foram se deitar. Seu irmão dormia na sala e Dona Almerinda dormia com os garotos num quarto. A casa não era tão grande, apesar de ser de taipa. As janelas eram feitas de tábuas antigas, aquelas tábuas grandes, de 30, que tinham uns nó. As tábuas eram duras. O problema era o que segurava a janela. Era aquelas dobradiças normal e um ferrolho. Então, segundo Roberto, ele não sabe bem a hora, mas não era tarde, ele estava acordado ainda. Sua irmã tinha apagado o candeeiro de querosene quando ele ouviu um barulho do lado de fora. Logo, ele ficou atento, ouvindo, pois sua irmã não criava cachorro. E não demorou muito, ele viu que por baixo da janela tinha umas fendas grandes, pois na época ninguém era carpinteiro nenhum, cortava a tábua mais ou menos do tamanho que ficava. Às vezes ficava um dedo e meio de brecha por debaixo da janela. Então ele viu que algo fungou debaixo da janela, como se estivesse farejando para saber em que cômodo ele estava, ou que ela estava. E logo ele meteu a mão assim e pegou a faca, que estava na bainha, pendurada no punho da rede. Então, não demorou muito. Ele olhou e viu que dois olhos grandes e amarelos estavam olhando por debaixo da janela, do lado de fora para dentro. Roberto tomou um susto. Que tipo de animal é esse? Pois, ou ele estava em duas patas, ou tinha apoiado as patas para olhar para dentro. Não era uma atitude normal de um cachorro, pois cachorro, quando ele chega perto da porta, sua intenção é olhar por baixo e não olhar por baixo de uma janela. Isso não é normal. A não ser que embaixo das portas não tenha brecha e o cachorro quer olhar para dentro. Às vezes o cachorro grande bota as patas na janela também. Mas aqueles olhos não eram de cachorro. Então, logo ele notou que algo empurrou a janela, como se tivesse colocado as duas mãos e empurrado para ver se a janela abria. Ele sentiu que a dobradiça estalou. Então ali ele já se sentou na rede, com a faca na mão. Ele viu quando o tal animal se afastou
e foi direto para a porta dos fundos. E lá ele fez força para abrir a porta também, que era fechada com 2 traves de madeira. Nessa hora Roberto saiu da rede, foi direto para o quarto da irmã. Ao chegar lá, ele disse: Mana, acorda, pois tem um bicho tentando entrar aqui. Ela tomou um susto. Bicho? Que bicho? Tem um bicho aí fora querendo entrar aqui. Então, os dois, no escuro, saíram. Por onde esse bicho ia, eles iam atrás. E via quando ele ficava brechando embaixo da janela. Foi aí que a sua irmã pegou um punhal grande que tinha e ele ficou esperando ele se aproximar da janela. Quando ele se aproximou, ele enfiou a faca por baixo da janela. Mas não encontrou nada, pois parece que o animal que estava ali fora sabia que isso podia acontecer. Ele colocou as mãos na janela e manteve o corpo afastado para empurrar. Foi aí que depois que ele passou essa faca por baixo da janela, assim como se fosse dar um furar e cortar, esse animal se afastou e veio para o canto da janela, dando a característica que sabia o que estava fazendo. Dali, ele tentou bater com alguma coisa na janela. Quando ele fez isso, acordou os 2 garotos que estavam dormindo. E foi uma choradeira só. Para dona Almerinda fazer eles parar de chorar, praticamente teve que segurar a boca, mantendo os 2 garotos quietos, pedindo que eles ficassem quietinhos no canto ali, entre a cama e a parede, abaixado. Então, foi quando Roberto pediu que ela fosse até o fogão de lenha e assoprasse as brasas. Ela botou uns gravetos ali, o fogo voltou a pegar. Ela botou a chaleira d'água quente pela metade em cima das brasas quentes para esquentar. E ficou esperando. Roberto tinha um plano, pois ele já estava rodando em volta da casa ali, talvez para mais de meia hora, sem querer ir embora. Tinha a intenção de entrar na casa, sabe lá o que aquele animal estava pensando a fazer. Provavelmente queria destruir a família inteira. Então, ele pegou um caniço de pesca feito de vara de bambu que o seu marido tinha enfiado no caibro da teia. Pegou o punhal dela, enfiou na ponta do bambu, pegou um arame que ela tinha em cima do fogão, que era de pendurar a carne, quando eles tinham, para não pousar mosca por causa da fumaça do fogo, né? Amarrou e falou para ela: quando essa água estiver quente o suficiente a ponto de pelar uma galinha, você me diga. E ficou. Para onde esse bicho ia, fazendo um barulho de assombrar qualquer um, os que mais se assombravam eram as crianças. Os que mais se assombravam eram os 2 garotos. Pois ele e ela já estava no estágio de defesa. Quando você entra no estágio de defesa, a sua adrenalina aumenta. Você já não passa mais a ter medo. Já está para se defender. É assim. Então, eles ficaram seguindo ele para onde ele ia, abaixado também, olhando por baixo da janela, mas assim a mais ou menos 1 metro de distância. Não botava a cara ali perto, com medo desse bicho. Via quando ele andava no quintal para lá e para cá, e vinha, dava aquele tranco na janela, como se fosse forçar para abrir, e se afastava. Era assim. Então, quando a água estava já praticamente fervendo, ele disse: quando ele vier na direção da janela ou da porta, que abria a parte de cima também, todas as duas, ou da janela, você faz o que eu estou falando. Pega essa chaleira de água quente, bota um pano no fundo, para não queimar sua mão, segura pela alça. Quando ele vier de encontro com a janela, eu vou esperar ele na ponta do punhal com essa vara. Vou enfiar a vara nele, ele vai afastar. Quando ele afastar, eu abro a janela e você joga a vasilha d'água quente por dentro da cara, onde pegar. E assim era o plano deles. E não demorou muito, esse animal veio para dar um tranco na janela, que dava acesso aos fundos. Ele ameaçou espetar. Quando ele ameaçou espetar, ele pulou lá fora, deu um rosnado esquisito. Quando ele deu esse rosnado, ele abriu a janela, ela meteu a água quente. A água quente pegou
mais ou menos nele, ele saiu dando uns pulos assim, rangiu o dente, soltou um rosnado grande e correu. Eu automaticamente acertei. O bicho não perturbou mais. Eles ficaram ali o resto da noite toda, tentando revezar para dormir, mas não conseguia, assombrado com medo. Foi duro para botar os dois garotos para voltar a pegar no sono. Por volta de mais ou menos 5 e pouca da manhã, o dia começou a clarear. Eles viram que ali o perigo já tinha acabado. Pois durante o dia iriam ver bem o que era aquilo. Apesar de Almerinda dizer que o animal que ela jogou, a água tinha as características de um ser humano e era grande que nem um ser humano também. E estava em pé que nem uma pessoa no meio do quintal. Na posição de ataque quando ela jogou água. Provavelmente ele queria pular pela janela para dentro de casa. Mas tinha medo do punhal. Então, assim que o dia clareou, o seu irmão tinha que ir trabalhar. Ela seguiu na direção da casa da sua mãe, junto com ele, e permaneceu lá durante o dia. Para quando seu irmão voltasse, ele ia estar em casa, pegar um pouco de comida e também roupa e rede e coberta para os meninos. Pois a decisão era ficar na casa da sua mãe até Luiz voltar. Sabe lá quando? Estava no meio do mundo trabalhando. Então, quando seu irmão chegou por volta de 5 horas, 5 e pouca, ela chamou ele e os dois foram. Ela com o punhal e ele com a faca. Rumo aonde ela morava. Após chegar lá, eles pegaram as coisas com pressa para não escurecer e vieram embora. Quando eles chegaram mais ou menos já no meio na metade do caminho, já estava bem escuro, foi quando eles viram que algo estava cercando eles por dentro do mato. Algo corria por dentro do mato, como se estivesse ataiando eles. Ataiando é cercando. Foi quando eles viram que a coisa não ia andar bem. Após eles andar mais um trecho, não demorou muito, esse bicho pulou de dentro do mato na frente deles. Quando ele fez isso, seu irmão tomou a frente dela. E disse: mana, se der ruim de tudo, se você vê que vai dar ruim de tudo, você me ajuda. Tá certo? Porque nós dois contra ele, vamos ter vantagem contra ele. Não fique com medo. Ele quer isso, que a gente fique com medo. Então, esse animal, ao ver que eles dois estavam armados com punhal, não resolveu recuar. Ele partiu em cima dele, partiu com tudo. O seu alvo era o irmão dela. De todo jeito que ele vinha, esse bicho dava mãozada para matar mesmo. Não era para deixar vivo, não. Aonde pegasse, pele e couro ia ser rasgado. E o seu irmão escorava ele na ponta da faca. A Almerinda ia para tentar golpear o bicho por trás, mas ele era muito rápido. Quando ele via que ela vinha, ele já pulava para o outro lado e já ia em cima do irmão de novo. Foi quando os dois resolveram afastar. Seu irmão se afastou dela, uns 2 metros, esperando ele vir. Quando ele veio, o seu irmão, dessa vez, investiu contra ele. Não só se defendeu, como investiu contra ele. Os dois se atracaram. O animal abocou ele no ombro e ele caiu no chão. E sua irmã veio por trás e atolou o punhal nas costas dele. Esse bicho deu um grito muito grande e deu-lhe uma espécie de coice nela. Que ela caiu. E no que ela caiu, ele pulou lá fora e já foi em cima dela. Foi quando o seu irmão atacou ele também, por trás. Dessa vez, acertando em cheio no pescoço. Ele deu uns grunhidos estranhos, correu meio calambiando assim, passou debaixo da cerca que arrancou quase a roseta de arame nas costas e saiu correndo mata dentro. Os dois seguiram rumo à casa da sua mãe,
praticamente correndo. O seu irmão não aguentava correr muito. E após chegar lá, foi um alarido maior do mundo, da sua mãe e dos irmãos, que era mais novo. A gritaria maior do mundo, pois ele tinha sido mordido por aquele bicho e estava com alguns cortes também das unhas do animal. Ela foi pedir ajuda aos vizinhos dali, que providenciaram um carro na época para levar ele no hospital. Só voltou no outro dia, depois que levou vários pontos. No outro dia, o tal vaqueiro não apareceu para trabalhar. E o fazendeiro deduziu que ele tivesse bebido demais. Foi até o local onde ele dormia e, ao chegar lá, encontrou ele no local onde ele dormia. Muito sangue pelo chão tinha, pois ele chegou e se deitou numa rede. Muito sangue por baixo da rede tinha. E ele estava imóvel. O vaqueiro balançou ele. Ele estava duro, frio, gelado e estava morto. Tinha sido golpeado com uma faca nas costas e uma outra no pescoço, que foi mortal. Não se sabe até hoje, segundo ela, o que aconteceu. Pelo menos o fazendeiro não soube. Se ele arrumou alguma briga em algum lugar, pois ele tinha saído à noite, ou quem foi que fez aquilo com ele, ninguém falou nada. Mas Dona Almerinda sabe bem o que aconteceu. Ela sabe que foi ela e o seu irmão. Mas depois de um tempo, quando o seu marido voltou, o Luiz, ela contou a verdade para ele. E eles resolveram se mudar desse local e foram morar no interior da Bahia. Até hoje, o caso não veio à tona. Por que ela não contou? Mas resolveu relatar isso para Iracema, que nos mandou para o canal. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Vocês viram que essa fera era vingativa e feroz também, e estava determinada a fazer um estrago com essa família, se elas não tivessem dado cabo dele. Provavelmente não tinha tido sossego, até mesmo talvez os garotos não escapassem dele, pois se ele consegue entrar naquela casa, ele tinha feito uma desgraça. Por isso, não tenho pena de quem é desse tipo, gosta de fazer mal aos outros. E acontece o mal com ele também. Boa noite, amigos assombrados, está?